Olá, queridos alunos da segunda série da Escola Múltipla. Aqui é o professor Luciano. Eu espero que vocês estejam bem e aproveitando esse tempo para colocar os estudos em dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar alguns destaques aqui no capítulo 5, que é o capítulo dos poliedros. Então nós temos aqui no nosso canto da tela o roteiro de estudo que vocês também receberam, para a gente poder acompanhar aqui as orientações e aqui alguns pontos que eu destaquei desse capítulo que seria importante vocês também darem uma olhadinha, ok? Vamos lá então. Começando pelo conceito de poliedros, né? Um resumo do conceito de poliedros. Poliedros são sólidos geométricos limitados por um número finito de polígonos planos. Então, é uma figura espacial, ele é um sólido geométrico em que as suas faces são poligonais, né? Linhas poligonais fechadas formando as faces dos poliedros. E essas faces, quando unidas nessa figura, nós temos aqui um outro elemento chamado aresta, e no ponto de encontro das arestas nós temos os vértices. Então está aqui uma figura representando os poliedros, né? uma forma representativa aqui dos poliedros. Os poliedros eles se dividem em dois grupos, né? Os poliedros podem ser convexos e não convexos. E como é que a gente identifica isso? Tem algumas formas de você identificar se o poliedro ele é convexo ou não. Uma maneira que eu gosto é essa aqui. Você traça dois pontos em qualquer posição do poliedro e traça uma reta unindo esses dois pontos. Se a parte da reta que está entre os dois pontos ela estiver totalmente contida dentro da figura, então ele é um poliedro convexo. Se parte dessa reta que une dois pontos está fora do poliedro, ele é um poliedro não convexo. Então aqui também duas figuras para que a gente possa compreender esse conceito de poliedros convexos e não convexos. Mas não precisa se preocupar com os não convexos, porque a gente vai estudar apenas os poliedros convexos. Então os não convexos, nós não estudaremos os elementos, as relações entre esses elementos. Bom, os poliedros têm nomes. E o que dá nome, né? O que denomina o poliedro? É o número de faces. Então tem aqui uma tabelinha mostrando, olha só, um poliedro de 4 faces chama-se tetraedro, de 5 pentaedro e assim por diante. O de 9 enaedro, o de 12 dodecaedro e assim sucessivamente. Cada poliedro tem um nome de acordo com o número de faces. E quando a gente não se lembra ou não sabe o nome específico, a gente diz um poliedro de 30 faces, um poliedro de 22 faces, enfim. É o número de faces que determina o nome do poliedro. E aí um tópico interessante, importante, que merece destaque nesse capítulo é o Teorema de Euler, ou o Teorema de Euler, né? O que é o Teorema de Euler? Ele é válido para todos os poliedros convexos e para alguns não convexos também. Esse teorema estabelece uma relação entre o número de faces, vértices e arestas do poliedro. Então, os elementos do poliedro, eles se relacionam ali através desta fórmula, desse teorema estabelecido pelo Euler, ok? Então, a gente tem aqui essa relação que é muito importante. Face mais vértice é igual a 2 mais arestas, ou vértice menos aresta mais face é igual a 2. Então, F é o número de faces do poliedro, V é o número de vértices e A é o número de arestas do poliedro. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente aplicar essa relação, essa fórmula. Um poliedro convexo é formado por exatamente 4 triângulos e um quadrado. Quantos vértices tem esse poliedro? Então, questão muito básica de aplicação dessa relação de Euler. Então, o que a gente tem aqui? Número de faces, vamos contar, são 4 faces triangulares. Então são 4 triângulos que formam as faces desse poliedro. E uma face quadrada. Então 4 mais 1, nós temos 5 faces. Quantas arestas? E aí arestas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Vamos voltar um pouquinho aqui na tela, na nossa figura inicial aqui. Está vendo que as arestas, para cada face eu tenho um número de arestas, né? Então, se a face é quadrada, eu tenho 4 arestas. Se a face é triangular, eu tenho 3 arestas, eu teria 3 arestas. Se ela é pentagonal, eu teria 5 arestas e assim por diante. Só que quando eu conto o número de arestas por face e multiplico pela quantidade de faces, eu vou ter o dobro do número real de arestas.
Você vai perguntar, por que, professor, que isso acontece? Simples, porque cada aresta, ela representa duas faces, né? Então, por exemplo, essa aresta aqui, ela tanto é a aresta dessa face frontal aqui do poliedro, como também é a aresta dessa face lateral. Então, se eu pensar, por exemplo, essa figura aqui, que é um bloco retangular, ele tem 6 faces quadrangulares, 6 faces de 4 arestas. Se eu multiplico o número de arestas, que é 4, pelo número de faces, que são 6, então 6 vezes 4, 24. Mas quando eu conto as arestas, eu vou perceber que tem 12, exatamente porque cada aresta ela atende, né? Ela atende a duas faces. Então eu tenho sempre que lembrar que quando eu faço essa conta eu tenho que dividir por 2, né? Então vamos voltar lá para o nosso exemplo. Então o que acontece aqui, ó, 4 triângulos, 4 faces triangulares, 4 faces de 3 arestas. 4 vezes 3, 12. Mais um quadrado são 4 arestas. Então 12 mais 4, 16. Só que isso é o dobro, na verdade, do número de arestas, porque eu estou contando duas vezes nessa multiplicação. Então eu divido por 2, então o número de arestas é 8 e não 16, como a gente multiplicou ali, lembrando porque cada aresta representa, ela é a representação de duas faces também, né? E aí agora a gente pode calcular o número de vértices usando a relação de Euler aqui, vértice mais face igual a aresta mais 2. Então vamos lá, a vértice mais face, aí vamos substituir aqui 5, é igual ao número de arestas, 8 mais 2. Então nós vamos ter que o número de vértices é igual a 10, a 10 menos 5. Esse poliedro ele tem 5 vértices. Né? Dá até para a gente imaginar que poliedro é esse, ele é uma pirâmide de base quadrada. Né? Uma pirâmide com 4 faces triangulares e uma base quadrada, então realmente tem 5 vértices. Ok? Então, muito simples, vão aparecer vários exercícios. Antes de você prosseguir, né? Coloquei até essa observação aqui e lá no roteiro de estudos também. Antes de prosseguir o estudo do capítulo 5, no meio do capítulo tem um bloco de exercícios. Antes de começar a fazer esses exercícios, eu queria que você desse uma olhadinha nos exemplos. Né? Tem vários exemplos como esse que eu fiz ali, outros com um grau de dificuldade um pouco diferente e tal. Dá uma olhadinha e depois resolvam as atividades de sala, todas as atividades que estão lá designadas para a sala de aula e essas propostas aqui, esses números que eu coloquei aqui, que são questões que eu achei interessante, que vão te ajudar na compreensão desse capítulo aí. E aí, depois que você fizer os exercícios, continua, que a gente tem um tópico aqui, caminhando já para o final do capítulo, que são os poliedros regulares. E aí, o que são poliedros regulares? Os poliedros convexos são regulares quando suas faces são compostas por polígonos regulares e congruentes entre si. Então, os poliedros regulares são aquele que as faces poligonais são polígonos regulares. Então, o que é um polígono regular? Polígono regular é aquele que tem lados iguais e ângulos iguais. Então, se eu consigo ter um poliedro formado só por polígono regular, só por quadrado, quadrado é um polígono regular, então ele é um poliedro regular. Se ele é formado só por triângulos equiláteros, então ele é um poliedro regular. Então ele é formado, né, as suas faces são compostas por polígonos regulares. É isso. Só existem 5 poliedros regulares, são chamados poliedros de Platão ou sólidos de Platão, né? Que são eles o tetraedro, o hexaedro, que é o cubo, né? O octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Só esses 5 são poliedros regulares, eles têm essas características. Todos os outros são poliedros, eles podem ter faces com pode ter algumas faces com polígonos regulares e outras não, mas os poliedros regulares são só esses 5, chamados sólidos de Platão, né? E aqui, ó, eu coloquei quais são as faces, né, o tipo de face. Então, por exemplo, o tetraedro ele é formado por 4 faces triangulares, o hexaedro são 6 faces quadrangulares, ou seja, 6 quadrados é o cubo, né?
O octaedro são 8 triângulos equiláteros. O dodecaedro são 12 pentágonos, 12 faces pentagonais. E o icosaedro, que é o poliedro de 20 faces, né, 20 lados, ele é formado por 20 triângulos equiláteros também. E aqui é um desenhozinho que eu achei interessante para colocar, só para vocês reconhecerem aqui quais são esses 5, como são só 5, né? 5 sólidos de Platão, ou poliedros de Platão. Tá aqui, ó, o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, beleza? E aí, pessoal, para a gente terminar, nós temos um outro tópico aqui destacado, que é a soma dos ângulos internos das faces de um poliedro convexo. Isso aqui é bem interessante, que é o seguinte, lembra que você já estudou lá no seu ensino fundamental como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, né? Eu até relembrei aqui, ó, essa fórmula, essa função, que é número de lados do polígono menos 2 vezes 180. Isso dá o número de a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. E eu já coloquei aqui um exemplo para a gente pensar nisso. Calcule a soma dos ângulos das faces de um poliedro que possui 6 faces quadrangulares e 2 faces hexagonais. Então, como o poliedro é formado por faces poligonais, quando eu quero saber a soma dos ângulos internos do poliedro, eu tenho que considerar que o número da soma dos ângulos de cada face vai influenciar. Então a gente tem duas maneiras de calcular essa soma dos ângulos internos. Uma delas é usando exatamente essa relação que você conhece lá do ensino fundamental, que é a soma dos ângulos internos dos polígonos. Como é que a gente faz isso? Então, usando esse exemplo aqui, olha só, são 6 faces quadrangulares. Então, coloquei aqui, ó, 6 faces quadrangulares. Como é que seria isso? O número de lados, né? Quadrado, 4. Então, 4 menos 2, usando essa relação aqui. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. 360 vezes 6 vai dar 2.160 graus. Então, o que eu fiz? Eu calculei a soma dos ângulos internos de cada face poligonal, das 6 faces quadradas, mais as 2 faces hexagonais, a mesma coisa. Qual é o número de lados do hexágono? 6. Então aqui, ó, 6 menos 2 vezes 180. Vai dar 4 vezes 180, que dá 720. 720 vezes 2, 1440. Então, qual seria a soma dos ângulos internos dos quadrados e dos hexágonos que formam esse poliedro? A gente vai somar 2.160 mais 1.440 dá 3.600 graus. Essa é a soma dos ângulos internos. Nossa, professor, mas tem que fazer muita volta, tem que calcular uma coisa, depois outra, depois somar. Tem uma forma mais rápida? Tem, claro que tem, sempre tem. Então aqui, ó, utilizando essa relação que é específica para os poliedros, que é a soma dos ângulos internos dos poliedros. Em vez de fazer o número de lados menos 2, que a gente faz lá nos polígonos, a gente vai fazer o número de vértices menos 2, porque os poliedros têm vértices. Então, o número de vértices menos 2 vezes 360 vai dar a soma dos ângulos internos dos poliedros. Então, o que a gente tem aqui? A mesma questão, resolvida agora por essa relação. Primeiro, eu tenho que achar o número de vértices, porque eu não tenho, né? Observe que na questão aqui no exemplo, ele está me dando o número de faces apenas. Pelo número de faces, eu encontro o número de arestas, e aí com faces e arestas eu acho o número de vértices usando a relação de Euler. Então, é um passo a passo também que a gente tem que fazer. Mas vamos lá. A primeira coisa, então, é achar o número de vértices. É um poliedro que tem 8 faces, porque são 6 quadrangulares, né, 6 quadrados, e 2 hexágonos, então 6 mais 2, 8, então está aqui 8 faces. Quantas arestas? Aí vamos fazer a conta aqui. São 6 faces quadrangulares, 6 vezes 4, 24. 2 faces hexagonais, 2 vezes 6, 12, 24 mais 12, 36. Lembre-se que tem que dividir por 2. 36 dividido por 2, 18. Então tem 18 arestas. Então, calculando vértice mais face, aresta mais 2 igual a aresta mais 2, a gente vai fazer 20 menos 8, isso vai dar 12. Então, o número de vértices desse poliedro é 12.
ele tem 12 vértices esse poliedro. E aí, como é que ficaria então a soma? A gente joga nessa relação aqui. Eu tenho agora o número de vértices, 12 menos 2, vai dar 10, 10 vezes 360, 3.600 graus é a soma dos ângulos internos desse poliedro. Então chegamos no mesmo valor aqui e aqui. E aí você escolhe, tanto faz. Eu gostei aqui porque é uma coisa que eu lembrei lá do 9º ano, lá do Fundamental 1, Fundamental 2, então eu consigo fazer, ok, sem problemas. Eu gostei dessa relação aqui e usa também a relação de Euler e tal, então eu vou fazer por aqui que eu achei mais direto, sem problemas, pode fazer também, vai ser muito bom. Pessoal, é isso. Depois que você revisar essa segunda parte do capítulo 5, resolvam as atividades de sala e as atividades propostas lá no nosso livro. No nosso roteiro de estudo aqui também tem essas orientações lá para você, né, o número de exercícios, e eu destaquei esse, mas você pode fazer todos os exercícios do capítulo, se você achar que é interessante, sem problemas, esses são os que eu destaquei, ok? Fiquem com Deus, nos veremos em breve, até a próxima.